Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem e Som. Boa madrugada, por que não? Obrigado a você que participa das nossas plataformas, você que inscreveu-se recentemente, meu muito obrigado. Você que acompanha nosso trabalho há mais de 32 anos, nós estamos no front, né? Do Pessoa a Pessoa, Book Distribution, Alimentos para a Vida. Na internet há mais de 25 anos pelo bom e velho e-mail, né? No Blogger, no YouTube há 16 anos. Obrigado a você, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Estamos fazendo uma podcast no formato específico para o YouTube, feito por Spreaker Podcast. Gosto muito. Você faz a sua live pelo podcast, ele converte no formato para o YouTube ao vivo. Tá certo? É muito bacana, interessante essa questão. Meu amigo, minha amiga, muitas pessoas me perguntando sobre um instrumento dentro da educação, que é o ábaco, né? É um equipamento simples, mas que tem um potencial muito grande. Então você, meu amigo, minha amiga, que chegou a esse canal aqui, que tem essa dúvida, você pai, você mãe, você responsável pela criança, né? O ábaco ele pode trazer questões importantíssimas aí no que tange o aprendizado da matemática. A matemática é uma ciência, estava falando com a minha sobrinha ontem sobre isso, é um edifício. Para você ir para o segundo andar, você precisa de conhecimento do primeiro andar, e aí você vai subindo esse edifício da matemática. E o que acontece geralmente no Brasil? Geralmente no Brasil, você entende pouco ou parcialmente alguns conceitos da matemática e você mudou de série e você tem que ir para outros conteúdos da matemática que precisariam ter a pessoa, o praticante, né, conhecimentos prévios daquilo. E o que acaba acontecendo? Exercício de memorização só para o dia da prova. Mas a ideia, o conteúdo, o conceito não fica com a criança. Então o ábaco nesse sentido é muito importante. Eu lembro que na minha infância, com 6 anos, já ia para... Minha mãe me mandava para a padaria, para o Seu Jesus. Tem o Seu Jesus, né, Dona Cláudia? Eram espanhóis, né, que tinham no bairro que eu morava. E eles tinham uma mercearia. Eu sempre ia lá nessa mercearia, tinha que enfrentar os gansos, né, que corriam atrás de mim, os cachorros, enfim, olha que dureza, hein? E eu fazia a conta na cabeça. Comecei a fazer conta na cabeça e ia contando na cabeça. Na cabeça, e eu sempre trazia o troco certo. Aquilo me ajudou. Então, entenda, meu amigo e minha amiga, essa ideia de conteúdo, essa ideia de valor, a criança só vai memorizar se ela tiver um referencial. Então você pensar que do nada a criança vai despertar, vai entender que, pô, tá tudo certo. Não vai. Então a criança vai usar algumas estratégias. Vai contar no dedo, vai bater palma, tá certo? São recursos para entender aquela questão. Vai chegar um dado momento que ela não vai precisar mais fazer isso, porque ela vai conseguir fazer isso na mente. E o ábaco entra nesse sentido, de tanto fazer aquela repetição, e você vai fazendo a conta ali, você vai quantificando e você vai tendo instrumentos. Lembre-se que a criança é a parte do simples para o difícil. Não é o contrário. Não é do difícil para o fácil. Não existe isso. A gente vai do simples para o mais sofisticado. É assim que acontece. Você vai fazer uma pizza. Você nunca fez pizza. Vai fazer uma pizza muito elaborada ou você vai fazer uma pizza simples. Mas depois você vai, gradativamente, você vai melhorando. Vai se sofisticando. Vamos dizer, a criança é a mesma coisa. Então o ábaco, há estudos nesse sentido. A pesquisadora ali e colaboradores fez uma pesquisa muito interessante, está no site Supera, né, em 2013, sobre a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é aquela memória da neurociência que vai tratar toda a informação armazenada. Então, veja só, essa questão de lidar com o ábaco vai fazer a criança cada vez mais
essa memória de armazenamento, essa memória de trabalho, sempre que ela for acionada, vai chegar um dado momento que a criança não vai precisar mais usar o hábito, porque ela consegue fazer isso mentalmente. Entende a questão? E isso aí é um ganho, porque é um exercício, pô. Então você que faz pedagogia, você fica acreditando na faculdade. Eu falo sempre, há mais de 16 anos eu estou falando a mesma coisa. Não fique só com o que a faculdade está dando. Infelizmente essa que é a realidade. Às vezes uma dona de casa aí, que só tem aí, sabe ler e escrever, mas aprendeu bem, mas ela domina essa questão que nós estamos falando aqui. O que vai acontecer com essa senhora? Ela vai fazer o seu filho, sua filha, ou responsável por ela, né? Se ela aplicar essa questão que nós estamos falando aqui, vai ajudar e muito, vai ser uma baita ajuda para aquela criança. Então, conhecimento, meu amigo, minha amiga, conhecimento é como se fosse o ouro. Srila Prabhupada, o fundador Acharya da Escola BBT, do movimento da consciência de Cristo no mundo, ele dizia o seguinte: o ouro pode estar no lixo, ele não deixa de ser ouro, e o conhecimento para nós é ouro, é o que te liberta. Por falta de conhecimento, meu povo perece, está na Bíblia, não foi eu que falei isso, tá? Então, meu amigo e minha amiga, é importante você entender que a criança, ela tem um grau de dificuldade que vai do simples para o complicado. E até ela conseguir reter essa questão, o que acontece? Uma criança, um adulto é maduro em certas coisas. O cérebro do adulto, ele já está maduro. Da criança não é assim. Gostaríamos que fosse, mas não é. Ele vai ter uma plasticidade e vai ter uma evolução, um desenvolvimento. Ora aquele conhecimento está claro para ela, ora não está claro. Então, a questão emocional conta muito. Às vezes, questões emocionais bloqueiam a criança. Então, ela tem uma potencialidade. Tá certo? Potência é o quê? É a capacidade de poder realizar um trabalho. E o que é trabalho? É a quantidade de força empreendida em algo no deslocamento do tempo. Trabalho. Então, a potência, ela pode ter um potencial, mas é bloqueado. Entende? Então, meu amigo e minha amiga, você aí que acompanha nosso trabalho há muitos anos, eu venho falando sobre o ábaco, tem vários tipos de ábaco, tem o soroban, né? No Oriente é muito usado, tá certo? Olha só, os gregos utilizavam pedras para calcular, pô. Daí que vem o cálculo. Cálculo é pedra. Cálculo renal. Você tem uma pedra no rim, né, meu? Tá certo ou não? Então, cálculo vem disso. Você juntar pedras e depois contar. Então, veja só que interessante. Usou pedra. Se aqueles pessoal lá atrás usou pedra, por que você não quer dar o ábaco para a criança? Vai ajudar e muito a criança. Então, você vai fazer com que a psicomotricidade, a motricidade, a psicomotricidade, olha só que interessante, ajude a criança. Então, os sentidos, a visão, o tato ali participam do processo e ajudam, são instrumentos que irão reforçar esse conhecimento singular da quantificação. E vai ter um dia que vai estar registrado na mente, aí acabou. Uma vez eu estava ensinando a conta de multiplicação para o meu filho, Emmanuel, já faz tempo, hein? Caramba, faz tempo, hein? Era umas 8 horas da noite, mais ou menos, nós estávamos fazendo uma lição, né? E ele me perguntou: pai, por que é importante a multiplicação? Eu falei assim: vamos usar. Olha assim, meu filho, olha só. Quanto que é 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9? Faz aí a conta aí. Pai, demorou pra caramba, mas é isso aqui, que trabalho. Tá certo? A multiplicação é um recurso, uma estratégia que vai abreviar o caminho nosso. Então, se você faz 9 vezes 9, se você sabe que é 81, acabou. Vai te ajudar. A vida tem coisas mais urgentes. A gente vai perder tempo ficando somando 9 mais 9 mais 9, não sei o quê. Então, é por isso que tem a multiplicação. São estratégias. São recursos, tá certo ou não? E o ábaco ele vai caber aí em qualquer questão ali nesse sentido. A plasticidade neuronal, a criança, né? Ela nasce com uma quantidade de neurônios muito grande. Por exemplo, se uma criança perde metade dos neurônios,
ela não vai ter perda cognitiva. Se um adulto perde metade dos neurônios, vai complicar a vida dele, vai ficar limitado em muitas coisas. Então, essa plasticidade neuronal, essa janela de aprendizagem, essa janela de oportunidade que nós dizemos aqui, né, nós temos uma janela de oportunidades para a criança. Então, o ábaco, nesse sentido, vai ajudar nisso. E a gente vê o ensino no Brasil, esse ensino padronizado, massivo. E o ensino é individualizado. Essa que é a realidade. Então vai ter aquele momento, meu amigo, minha amiga, professor que me ouve do outro lado, né? Você que está fazendo faculdade, aprenda a usar a lousa, não vai esperar estar formado, aprenda a fazer aula, planejar suas aulas. Você vai aprender quando isso aí, meu amigo, minha amiga? Quantas pessoas você alfabetizou? Você sabe ou não sabe? É isso que vai importar no final das contas. O seu diploma não vai importar na hora do vamos ver. O nosso canal quer te ajudar há mais de 16 anos, nós estamos na internet aqui, e há 25 pelo e-mail, tentando te ajudar nesse sentido. Você tem um potencial, você pode ir além. E voltando ao caso do ábaco, ele vai ajudar as crianças nesse sentido. Qualquer criança, com qualquer necessidade também, e até mesmo o adulto. Sabe aquela mãe? Eu lembro que hoje em dia está difícil isso, né? Mas eu lembro que minha mãe, ela tinha uma mesa, e essa mesa ela era arredondada nas bordas, né? E ela era recoberta com uma fórmica, tá? Ela abria, depois você botava uma tábua que estava debaixo da mesa e ela aumentava, certo? E nessa mesa aí, às vezes tinha aqueles feijão, aquele arroz, né? Tinha que escolher o arroz e o feijão. Hoje em dia é difícil fazer isso, né? Não precisa, vem tudo limpinho, né? Você sabia, meu amigo, minha amiga, que esse exercício aí de escolher o arroz e o feijão, a criança faz o quê? Com os dedos da mão? Um movimento de pinça. Esse movimento de pinça vai ajudar a criança na apreensão do lápis. Você acredita nisso? Então, a psicomotricidade, né, questões cognitivas, estão todas relacionadas com a educação. A alimentação, né? Uma atmosfera interessante, não pode ter uma atmosfera de medo, que vai gerar questões emocionais que vai impedir. Então, o ábaco aí nesse sentido, meu amigo, minha amiga, ele vai ajudar muito, muito nessa parte aí, né? Na memória aí de curto prazo, nas questões visoespaciais, habilidades visoespaciais. Certo? Vai ajudar muito nesse sentido, né? Vai ajudar muito também das redes de comunicações neuronais, que vai fortalecer as sinapses. Quanto mais você tem comunicação entre os neurônios e mais caminhos que a pessoa faz para chegar no resultado, você perceba que você está ajudando. Tudo é exercício. E aqueles neurônios que a vida adulta, a criança iria perder, porque ela está utilizando, ela não vai perder. E isso aí, lá na velhice, há estudos, pode ser que sim, pode ser que não dá para cravar, mas há estudos que indicam que essa reserva neuronal que não foi perdida pode ser útil lá na frente, na velhice, tá certo ou não? Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Utilize o ábaco aí com seus alunos, você pai, mãe responsável aí, utilize o ábaco. Você pode fazer um ábaco com tampinha de garrafa PET. Você tem garrafas PET de várias cores. Você consegue fazer, sabe aqueles espetinhos espetinhos para churrasco, né? Você consegue ter esses, você consegue comprar, você consegue achar, limpá-los, cortá-los e você faz um quadrado, um tabuleirozinho, né? Você consegue fazer um furo nele, né? E conforme a cor daquela tampinha, você vai fazendo unidade, dezena, centena e milhar. Fazendo isso, você vai criar o seu ábaco também para a criança. Então, há várias possibilidades nessa questão aí, tá certo? E essa janela de aproveitamento, essa janela de oportunidade, essa janela de aprendizagem é como se fosse um trem. Eu tô aqui em Osasco, na estação do trem, vai passar um trem para Campinas, um exemplo, tá? Fictício. Meio-dia vai passar o trem. Se eu perder o trem, eu perdi o trem, meu amigo. O outro só amanhã.
Então,